Bom dia, pessoal. É com muito prazer que mais uma vez eu venho em nome da Secretaria de Saúde do município trazer algumas informações com relação ao novo fluxo de atendimento dos pacientes na unidade de saúde. Tá? É importante frisar que essas medidas foram tomadas em função do número crescente de pacientes positivos para coronavírus que identificamos nesta semana. Tá? Até o dia de ontem, nós tínhamos 7 pacientes positivos, 15 pacientes que seguem em isolamento domiciliar por estarem suspeitos e 5 pacientes aguardando novos resultados de exames. Possivelmente, ao longo do dia, até o final de semana, teremos novos números, possivelmente novos casos positivos. E pensando nisso e com a preocupação enorme de que o nosso município não venha a atingir números muito elevados, embora já estejam, né, de casos positivos, que nós resolvemos adotar um fluxo diferente de acesso aos pacientes na unidade. Tá? Então, o que acontece? Hoje, a unidade ainda segue com os atendimentos baseados nas urgências e emergências. Como esses atendimentos são classificados? Mediante atendimento presencial ou via contato telefônico. Tá? Então, para aqueles pacientes que precisam de algum atendimento, nós pedimos que preferencialmente entrem em contato com a unidade via telefone, que algum profissional capacitado vai atendê-los e vai orientá-los quanto ao fluxo. Se necessário, virá para consulta agendada por telefone. Caso o paciente não esteja com algum sintoma que seja necessário o atendimento presencial, este paciente será informado a aguardar, né, o seu atendimento eletivo. Tá? O que nós definimos? Como a unidade de saúde ela não tem um espaço físico que nós possamos hoje diferenciar os atendimentos de síndrome gripal dos demais atendimentos, nós decidimos adotar a seguinte medida. Todos os pacientes que, porventura, vierem ao serviço, eles serão acolhidos na porta de entrada. Tá? Pacientes que têm necessidade de consulta com psicólogo, nutricionista, serviços de fisioterapia ou odontologia, terão o seu acesso garantido e serão direcionados às consultas. Tá? Pacientes que necessitam retirar medicamentos ou renovar receitas não têm necessidade de ir até a farmácia para fazer isso. Alguém da recepção fará o recebimento da receita, a entrega dos medicamentos e esse paciente então estará liberado para retornar à sua casa sem necessidade de ter contato com os demais pacientes que aguardam consultas, que aguardam exames, que estão com algum sintoma gripal. Tá? Da mesma forma, pacientes que precisam retirar exames ou receber alguma orientação com relação ao tratamento fora do domicílio, tá? Também serão orientados quanto aos serviços. Tá? Nós precisamos adotar essas medidas para que a gente consiga isolar a população, tá? Sem sintomas gripais, da população que porventura esteja necessitando de um teste rápido, que esteja necessitando de uma avaliação médica por algum sintoma. Tá? Nós observamos que ainda muitos pacientes procuram a unidade sem uma necessidade urgente, sem uma emergência. Tá? Muitas vezes são coisas simples, coisas que podem ser resolvidas por telefone ou sem que tenha contato direto com a unidade de saúde. Tá? Na maioria das vezes, com um simples telefonema, a gente pode resolver, a gente pode estar retirando, solicitando algum exame que porventura seja necessário, solicitando uma receita médica, dando alguma orientação quanto ao serviço, informando a sua posição, né, na lista de espera para algum exame. E isso ajuda muito a evitar esse aglomero de pessoas, tá, no serviço. Outra questão importante, e essa é um recado para o pessoal do interior, tá? Nós sabemos que cada dia
da semana, existe uma comunidade que tem demanda livre para atendimento na unidade. Mas o que acontece? Ainda estamos num momento que nós precisamos restringir o número de pacientes, que nós precisamos atender com a capacidade de no máximo 50%. Então, o que a gente pede para o pessoal do interior? Que no dia que corresponde à sua linha, que antes de virem para a unidade, liguem. Liguem no período da manhã, liguem um dia antes e solicitem o seu agendamento de consulta. Tá? Nós não vamos deixar de atender ninguém. A gente vai sim agendar o horário de acordo com a nossa capacidade. Tá bom? Então, reforço o pedido ao pessoal do interior que liguem. Tá? A gente observa, principalmente no período da tarde, que existem muitos pacientes que ficam aguardando, né, a abertura da unidade ali na nossa recepção. Né? Tem dias da semana que você observa um número elevado de pessoas. Isso não é legal, não é prudente. Nós precisamos ainda manter o isolamento, manter distanciamento social, tá? E evitar com que algumas pessoas, principalmente os grupos de risco, saiam das suas casas sem uma necessidade extrema. Tá? Então, esse é um dos pedidos que eu faço para o pessoal do interior. Tá? Como eu já mencionei, então, os pacientes com algum sintoma gripal, eles serão direcionados para uma sala específica. Tá? Serão separados dos demais pacientes. Por quê? Porque eles possivelmente estarão ou tossindo, ou espirrando, ou com algum sintoma que precisa de isolamento, de afastamento, tá? Então, visando a prevenção da população, dos profissionais de saúde, que essas medidas foram tomadas, tá? Nós gostaríamos de informar também que todos os pacientes que encontram-se monitorados, tá? Eles estão em suas residências. Todos os pacientes se responsabilizam, tá, com a unidade de saúde, consigo mesmo, de ficarem em suas casas. Tá? Nós recebemos muitos pedidos e muitos questionamentos se os pacientes de fato que estão sendo monitorados estão, né, em isolamento, estão seguindo as regras. Tá? Então, nós não temos como controlar todos os pacientes nas suas casas. A gente não tem condições de estar todos os dias na casa dos pacientes para saber se eles de fato estão mantendo o isolamento. Então, nós pedimos, por favor, é uma questão de saúde pública, de respeito com o outro, consigo mesmo, com os seus familiares e com as demais pessoas. Por favor, pacientes com sintomas típicos que aguardam resultados de exames, fiquem em suas casas. Respeitem as regras, respeitem as normas, para que todos possam sair desta situação da melhor maneira possível, tanto os positivos quanto os que estão sintomáticos e que, porventura, ainda ou que ainda aguardam resultados de exames. Né? A questão dos testes rápidos que nós estamos aplicando à população, elas seguem algumas regras, e essas regras a gente não tem como aplicar a mesma para cada paciente, tá? Cada caso precisa ser avaliado, cada teste precisa ser aplicado de acordo com a faixa etária, de acordo com o sintoma, de acordo com o início dos sintomas. Então, todos os protocolos que nós utilizamos para a aplicação dos testes seguem as regras do Ministério da Saúde, tá? Então, nós não temos condições de sair aplicando teste a toda a população, tá? E sim, apenas aos pacientes que apresentam algum sintoma gripal, tá? Esses pacientes, eles são monitorados, são isolados, afastados do convívio social para evitar a disseminação do vírus, tá? Pacientes sem sintoma de gripe não têm indicação de realizar testes, tá? Bem como não tem necessidade de serem afastados ou distanciados, né, do seu trabalho, desde que utilizem as máscaras
utilizem todas as medidas de higiene, que bem sabemos, né? E respeitem as regras, tá? Respeitem as regras dos decretos municipais, dos decretos estaduais, que são basicamente não aglomerar, não sair de casa sem necessidade, tá? Usar álcool gel e utilizar máscaras, tá? Outra questão importante também para frisar a população diz respeito aos atendimentos de TFD, os atendimentos para fora do domicílio, tá? Nós estamos adotando já há algum tempo medidas que restringem o número de pacientes nos veículos e os seus acompanhantes. Porém, agora mais do que nunca, nós precisamos que poucos pacientes, né, estejam nos veículos, uma capacidade reduzida, né, de transporte dos veículos, e pedimos que os acompanhantes só solicitem viajar com pacientes quando for extremamente necessário, tá? Isso nos casos de algum paciente debilitado, paciente oncológico, paciente idoso ou crianças. Os demais, a gente pede que, por favor, não insistam, tá? Nós não podemos levar nem todos os pacientes, né? Muito menos os acompanhantes numa mesma viagem, né? 50% da capacidade de um veículo pequeno, né, são cerca de 2 pacientes. Então, nós não temos como oferecer um serviço da maneira normal ou da maneira que era feito antes, tá? Então, a gente pede, por favor, que a população compreenda neste momento, tá? Também seguimos agendando tanto as consultas quanto exames para fora do domicílio, dentro da capacidade de absorção dos consultórios e dos serviços, né? 50% daquilo que fazíamos antes, tá? Basicamente é isso, tá, que eu tenho para repassar para vocês. Eu peço mais uma vez a colaboração de toda a população. Eu sei que todos nesse momento vão compreender, né, e estão cientes do risco que todos estamos correndo, tá? Nós temos hoje uma cidade pequena, mas com uma incidência muito alta de casos positivos, tá? Então nós não queremos que estes casos se tornem casos graves, nós não queremos que estes pacientes transmitam a doença para pacientes que já estejam debilitados, para idosos ou pacientes do grupo de risco. Então, pedir a colaboração de todos para que a gente possa sair da melhor maneira possível desta fase, tá? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, me coloco à disposição, tá? Me liguem, vocês têm o meu telefone de WhatsApp. Por favor, não deixem de solicitar ajuda, tá? E mais uma vez, obrigada, tá? Que Deus nos proteja nesse momento e que tenhamos força para juntos sairmos bem, né, desta fase difícil. Muito obrigada.